Fala pessoal, Isaac aqui. Para nós que estamos acostumados a assistir elfos descendo o sarrafo em orcs, pode ser um tanto doloroso imaginar essas criaturas tão belas e majestosas retirando a vida uns dos outros. Mas é exatamente isso que aconteceu na Primeira Era. Neste vídeo, eu vou resumir para vocês um dos episódios mais tristes do Legendário, a Guerra Civil que aconteceu entre os elfos na Primeira Era. Como quase tudo de ruim que aconteceu no universo Tolkien, a Guerra Civil Élfica começou indiretamente por causa do Mestre de Sauron, o primeiro Senhor do Escuro chamado Morgoth. Isso porque, quando ele se infiltrou em Valinor junto da aranha gigante Angolian, ele não se limitou a destruir as duas árvores sagradas que iluminavam o mundo. Morgoth sabia que existiam 3 joias chamadas Silmarils, que eram únicas, especiais, pois haviam capturado uma porção da luz sagrada das árvores que ele mesmo havia acabado de destruir. Então, se aproveitando da confusão e da escuridão que ele mesmo causou, Morgoth se dirigiu até a fortaleza do elfo que havia criado essas joias, um elfo chamado Fëanor, na intenção de roubá-las à força. Acontece que Fëanor não estava em casa, mas o pai dele sim, o então rei dos elfos Noldor, chamado Finwë. Morgoth então mata o pai de Fëanor, rouba as joias Silmarils e as leva quando foge de volta para a Terra-média. Desnecessário dizer que Fëanor não ficou muito feliz com isso, né? Em parte, com toda razão. Quer dizer, as Terras Imortais deveriam ser o equivalente ao paraíso dos elfos, e era a responsabilidade dos Valar manter a ordem. Assim, tomado pelo luto do pai, que ele muito amava, mais a perda das joias que ele considerava sua obra-prima, Fëanor desabafou. Falou que os Valar eram incompetentes, que o local que supostamente deveria ser o paraíso élfico foi violado, o agressor fez o que quis, matou, roubou, destruiu as árvores e ainda por cima conseguiu fugir sem nenhuma consequência. Tudo isso enquanto os Valar ficavam lá, inertes, calados e sem saber o que fazer. Diante de tudo isso, Fëanor disse que não se sentia mais seguro naquele local e que os elfos Noldor estariam muito melhor por conta própria na Terra-média do que sob a vigilância dos Valar. O desaforo de Fëanor foi grande. Aspas para as próprias palavras dele. Digo o seguinte a Manwë, ó mensageiro dos Valar, se eu não posso derrotar Morgoth, eu pelo menos não postergo o contra-ataque. Nem fico sentado, ocioso, chorando. Talvez Eru tenha colocado em mim um fogo maior do que tu conheces. No mínimo, irei infligir sofrimento ao inimigo dos Valar. Essas foram as últimas palavras de Fëanor antes de liderar grande parte dos elfos Noldor que habitavam em Valinor em seu exílio em direção à Terra-média. Agora, é preciso lembrar o seguinte, nas Terras Imortais existiam 3 tipos de elfos. Os Noldor, do qual Fëanor agora era rei, estes possuíam cabelos majoritariamente negros, os Teleri, que possuíam cabelos majoritariamente prateados, e os Vanyar, que possuíam cabelos majoritariamente loiros. Esclarecido isso, voltemos a Fëanor. Embora possuísse suas razões, Fëanor era muito emocional e precipitado. Ele iniciou o exílio e a marcha Noldor sem antes ter grandes planejamentos. Isso se tornaria um enorme problema, porque havia um mar enorme entre os continentes Terras Imortais e Terra-média. E ele somente foi se lembrar disso quando todos se depararam com o mar. A precipitação e a falta de planejamento de Fëanor resultou nele encarando o mar com uma multidão encalhada atrás dele. Então Fëanor teve a seguinte ideia: vamos até os Elfos Teleri, situados no litoral, na cidade de Alcalonde, e vamos convencê-los a se juntar à nossa rebelião, ou ao menos nos emprestar seus barcos. Os Teleri, das Terras Imortais, de cabelos prateados, eram também chamados de Elfos do Mar, pois eles amavam o mar e suas embarcações. Inclusive, estes preferiam morar no litoral do que na capital, em Valinor. Fëanor e seus seguidores então seguiram até Alqualondë. Lá, Fëanor fez um discurso todo entusiasmado, mas o resultado não foi esperado. Foi um fracasso total. Os Teleri simplesmente não se comoveram. Eles disseram que não se juntariam à causa de Fëanor e, além disso, não emprestariam um único barco, pois eles permaneciam fiéis aos Valar e não desejavam contribuir de maneira nenhuma com aquela rebelião. E não apenas isso. Os Teleri tinham amor por suas embarcações, como Fëanor tinha por suas joias Silmarils. Aspas para o príncipe dos elfos Teleri. Pois eu lhe digo, Fëanor, filho de Finwë, essas embarcações são para nós como as pedras preciosas são para os Noldor, as obras que mais prezamos.
iguais às quais não voltaremos a fazer outras. Então Fëanor esperou que os elfos de suas hostes se agrupassem e decidiu tomar os barcos pela força. Aqui se iniciou a guerra civil entre os elfos Noldor e os Teleri. Fëanor mandou que seus elfos começassem a manobrar os barcos para que eles partissem, como se fossem deles. Quando os Noldor adentraram as embarcações, os Teleri reagiram e os empurraram no mar. As coisas esquentaram e as espadas foram desembainhadas. Aspas para o Silmarillion. Os Teleri, no entanto, não se comoveram com nada do que Fëanor disse. Estavam realmente tristes com a partida de parentes e amigos de longa data, mas, em vez de auxiliá-los, preferiram dissuadi-los, e nenhuma embarcação emprestariam ou ajudariam a construir contra a vontade dos Valar. Então, a ira tomou conta de Fëanor, pois ele temia um atraso ainda maior. Com isso, Fëanor os deixou e foi sentar, remoendo maus pensamentos, do lado de fora das muralhas de Alqualond, até sua hoste se reunir. Quando considerou que sua força era suficiente, foi até o Porto dos Cisnes e começou a manobrar os barcos que ali estavam ancorados, levando-os à força. Os Teleri, entretanto, ofereceram resistência e lançaram muitos dos Noldor ao mar. Então, espadas foram desembainhadas, e travou-se uma terrível batalha nos barcos, em volta dos moles e dos quebra-mares do porto. 3 vezes o povo de Fëanor foi rechaçado, e muitos morreram de ambos os lados. Acontece que a hoste de Fëanor não era o único grupo Noldor a se exilar. Haviam 2 hostes, a de Fëanor e a de seu irmão mais novo Fingolfin, que vinha mais atrás. Quando os primeiros elfos do grupo de Fingolfin chegaram, eles interpretaram mal a situação. Eles acreditaram que os Teleri haviam emboscado os Noldor a mando dos Valar, e então entraram na briga. Aspas. Contudo, a vanguarda dos Noldor foi socorrida por Fingon, com os primeiros elfos da hoste de Fingolfin, que, ao se aproximarem, encontraram uma batalha já em curso e sua própria gente morrendo. Eles correram para ajudar antes de saber ao certo a causa da contenda. Alguns chegaram a acreditar que os Teleri haviam tentado uma emboscada contra a marcha dos Noldor a pedido dos Valar. Assim, finalmente, os Teleri foram derrotados. Mas não para por aqui. Na verdade, o pior acontece agora, porque até este momento eram elfos Noldor contra elfos Teleri armados, lutando uns contra os outros. Mas a partir da derrota dos Teleri armados, os Noldor não se contentaram em somente roubar os barcos, mas começaram a matar marinheiros inocentes que não tinham nada a ver com a história. Aspas. E grande parte de seus marinheiros, que moravam em Alqualond, foi brutalmente assassinada, pois os Noldor estavam se tornando cruéis e desesperados. E se você se sentiu enojado e indignado com essa situação, saiba que não foi o único. O Vala mais sombrio de todos, Mandos, rogou uma praga cabeluda nos Noldor por causa disso. Aspas. Ali viram de repente uma figura escura, parada no alto de um rochedo que dava para a praia. Alguns dizem que era o próprio Mandos, e não um mensageiro menos importante de Manwë. E ouviram uma voz alta, solene e terrível, que lhes ordenou que parassem e escutassem. Todos então pararam e ficaram paralisados. E de uma ponta a outra das hostes dos Noldor, ouviu-se a voz que proferiu a maldição. A profecia que é chamada de Profecia do Norte, a condenação dos Noldor. Muito ela pressagiou em palavras sombrias, que os Noldor somente foram entender quando as desgraças de fato se abateram sobre eles. É isso, meus amigos. O massacre de inocentes não ficou impune. Vou fazer um vídeo sobre a maldição de Mandos e as consequências para os Noldor, porque o foco deste vídeo aqui era a Guerra Civil. E para um resumo, o vídeo já está suficientemente longo. Um salve para o novo membro do canal, Daniel Boff, e aos novos magos brancos Cauer Darzi, Adriano Lima e Davi Marinho. Obrigado pelo apoio, meus queridos amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.